Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Hoje estamos aqui em mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, né? E hoje nós vamos falar sobre drogas e sexo na adolescência. Estou recebendo aqui a doutora Ivete. Doutora Ivete, boa noite. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para conversar um pouquinho com você que está em casa. Ótimo. Gente, como você já conhece, esse é um trabalho, um projeto social. Então, para você que quer fazer perguntas, compartilhe esse programa agora, pode escrever, mande suas dúvidas, tá? E siga as nossas redes sociais, Dr. Camisinha no YouTube, no Instagram, baixe o nosso aplicativo, ele tem mais de 10 mil downloads e tem muita informação bacana lá para você que é pai e para os filhos também. Bom, hoje nós estamos trazendo a doutora aqui para falar de um tema muito importante, principalmente os pais, doutora Ivete. Queria que você falasse um pouquinho como que os pais lidam, né? Por que eles têm tanta dificuldade para falar com os filhos na adolescência? Pensando em conversar com filhos, essa intimidade, essa conversa, ela começa na infância. Então, não é possível pensar em começar a falar de sexo ou de drogas ou de qualquer outro assunto com o filho na adolescência. Essa construção de um diálogo, construção de intimidade, isso é desde pequenininho. Então, se você tem um filho pequeno e acha que ele não entende o que você fala, você está errado, né? A criança entende desde muito cedo. Então, você conversa e você, principalmente, ouve o que essa criança traz para você. Porque muitas vezes a criança vem conversar com os pais e dá um exemplo, fala, meu amiguinho, meu colega, aconteceu isso. E muitas vezes os pais recebem de uma forma assustados ou ficam nervosos. Então, isso pode prejudicar essa comunicação, né? A gente tem que estar preparado desde pequenininhos para conversar. E geralmente, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho, eu tenho um filho de 6 anos, então nessa época, né, eles estão próximos de nós, então a gente consegue conversar, interagir, brincar. Só que quando vai chegando na adolescência, 12, 13, 14 anos, esses adolescentes eles acabam se afastando dos pais, né? E aí eu queria que você falasse quais são as dificuldades que esse adolescente encontra, né, com uma autoimagem, como que ele faz para se identificar no contexto que ele está. Isso também vem desde pequenininho, né? Como você falou aí, com 6 anos, até antes, a forma como a criança se vê, a forma como ela se gosta, tudo isso vai interferir nesse desenvolvimento. Lógico que a família vai estar sempre mais próxima na cabecinha dessa criança quando ela é menor. Na adolescência é natural que os adolescentes queiram pertencer a grupos. Então, ele vai achar sempre, muitos, né, acabam achando que o grupo, que o amigo, que o colega é mais importante do que os próprios pais. E hoje a gente tem um outro agravante, que é o advento da internet. Então, com a internet, com as redes sociais, a gente tem cada vez mais adolescentes e mesmo crianças, porque não precisa nem saber escrever para conseguir pesquisar alguma coisa, né? A criança aperta, faz uma solicitação ali falando e já tem inúmeras informações. Então, a gente precisa realmente fortalecer vínculos. Se você não tiver vínculo com seus filhos, vai ser difícil conversar sobre qualquer coisa e, com certeza, os grupos vão se sobressair. E, doutora Ivete, eu tenho um colega meu, né, que tem uma menina, ele também chama, né, tem o mesmo nome que o meu, e ele, geralmente, a filhinha dele, muito pequena, ela se tocava, né? E o pai, às vezes, vendo aquilo, você está na casa da pessoa, a criança está se tocando, e o pai fala, não se toca que isso é feio, né? E eu queria que você explicasse para o nosso público hoje como que é esse desenvolvimento, essa fase sexual, desde criancinha até adolescente, fase adulta. A nossa sexualidade ela é construída com o nosso desenvolvimento. Então, como nós vamos compartilhar isso a partir do momento que se decide ter uma prática sexual, vem dessa construção. Agora, a criança, quando ela se toca pequenininha, ela não tem ainda a erotização. Então, ela toca nas partes íntimas da mesma forma que ela tocaria em qualquer outra parte do corpo. Então, é gostoso, a criança toca. Você pode ver um bebezinho que está de fralda, você tira a fraldinha, passa um pouquinho e está com a mão nas partes íntimas. Então, com a criança, se você fala, né, a mulher por muito tempo ouviu isso, as crianças ouviam isso, principalmente as meninas. Tira a mão daí, isso é feio, não coloque a mão nessa parte. Isso prejudica muito o desenvolvimento.
Os meninos já podiam exibir mais, né? Os meninos já se exibiam. Era até comum os meninos, os pais, aquela piadinha de pedir para o menino mostrar o documento, e o menino acabava mostrando o pênis, e as pessoas achavam engraçado, davam risada. Então, houve toda uma mudança nesse comportamento e a gente espera que isso mude mais, né? As meninas no desenvolvimento vão se arredondando, como a gente diz, seios aparecem, os pelos pubianos aparecem, e aí na adolescência ela tem a primeira menstruação, que marca aí o desenvolvimento, né, a puberdade dela. Os meninos vão ter a primeira ejaculação. Também é natural o corpo se desenvolver e é importante, né, que ele converse sobre isso. Então, o menino ele tem uma parte mais peculiar, vamos dizer assim. O menino cresce das extremidades para o centro. Então, parece que só cresce braço, perna, mão. Às vezes, a mão fica muito grande, ele vai tocar o pênis, parece que o pênis é muito pequeno. O pênis termina o desenvolvimento só por volta de 17, 18 anos. E no menino, a primeira ejaculação mostra que o sistema reprodutor dele está funcionando. Como para a menina a menarca, para o menino a primeira ejaculação. Então, se ele não conversa sobre isso em casa, fica muito complicado. É uma criança, está se tocando, você vai fazer o quê? Vai dizer que está errado? Não. Você tenta distrair essa criança naquele momento. Então, chama, dependendo da idade da criança, começa a conversar de uma outra coisa, para que a criança faça uma outra coisa e coloque atenção em outra coisa. Mas não diga que ela está fazendo alguma coisa errada. Se ela já tiver idade para entender, você vai conversar sobre intimidade. Vai falar que é íntimo, que é o corpo dela, que ela pode tocar no corpo, mas que ela precisa disso na sua intimidade, quando ela estiver sozinha. E doutora, você falou algo muito interessante aqui, que principalmente a menina, quando vai se transformar na adolescência, né? E é importante a gente falar isso porque tem muitas meninas que desenvolvem mais do que as outras. Então, às vezes, o seio começa a crescer mais e essa menina, às vezes, ela tem vergonha. E ela começa a esconder, né? A mexer até com a postura dela, né? Que dica que você pode dar para essas mães, às vezes principalmente a mãe que vê que a filha desenvolveu muito, né? O que ela pode falar para a filha, porque às vezes a filha é tímida, às vezes você vai comparar com a amiguinha, nela tá maior e ela é a que tem o corpo mais desenvolvido na sala de aula. Como que essa adolescente lida com isso dentro da sala de aula? Nós sabemos que a escola, muitas vezes, é um ambiente muito hostil neste momento para o adolescente, né? Muito difícil. Muitas escolas trabalham as questões de sexualidade, de autoestima. O que temos que trabalhar com os nossos filhos é principalmente a aceitação da individualidade, como ele é, né? Como se gostar, como entender essa mudança que está acontecendo. Adolescente não está ainda nem na fase adulta, não é mais criança, então é um período complicado e essas mudanças no corpo marcam muito isso. Então, conversar, estar perto, estar próximo, falar sobre isso, né? Abrir espaço para que ela fale também de como ela está se sentindo e valorizar as mudanças que estão acontecendo, principalmente porque estamos falando de saúde sexual, de sexualidade, de naturalidade. Quanto mais naturalmente você conseguir conversar sobre isso, melhor. E também uma outra coisa que você está falando aqui, eu estou pensando, né, uma coisa dos pais compararem os filhos, né? Isso também acaba prejudicando muito o desenvolvimento dessa pessoa que está sendo comparado, seja ela sempre tem o mais bonzinho, o mais sapeca, e geralmente os pais acabam até fazendo comparações. Isso também não é saudável, né? Muito bem, isso não é saudável. Não é saudável dizer que ele se sinta o tempo todo comparado. Cada um tem as suas qualidades dentro da sua individualidade. Então, isso começa em casa. Então, se os pais estão sempre comparando, estão sempre dizendo quem é melhor, quem é pior, a criança cresce com isso. Então, o primeiro ambiente familiar, a criança já tem que se sentir confortável, cada um dentro da sua individualidade, com as suas características. E agora um fato que eu acho que isso é fundamental. Hoje uma adolescente acabou de escrever, quando eu estava vindo para cá gravar o programa, ela estava me escrevendo que ela está com sífilis, né? E eu acabei não terminando a conversa porque ela falou que tomou o antibiótico, mas eu queria saber se ela tomou, né, as injeções para curar. Mas ela escreveu assim: eu fiz o tratamento, mas estou com vergonha de ir ao ginecologista. Então eu não sei qual a idade dessa adolescente, né? Mas eu queria que você falasse agora para os pais que estão nos assistindo a importância do pai e da mãe saber essa fase de cada adolescente e principalmente quando levar essa filha ao ginecologista, né? Quais as dicas que você pode dar para a mãe? Porque geralmente o adolescente, doutor Ivete, ele não quer entrar com a mãe dentro da sala porque ele tem vergonha, né? Então, fala um pouquinho para as mães. Nós temos que pensar na questão preventiva.
Se a criança e o adolescente entendem que vai ao médico, né, que vão ao médico por uma questão preventiva, também desenvolve esse pensamento. Então, a menina pode ir ao ginecologista, por exemplo, quando ela tiver a primeira menstruação ou quando o corpo começa a desenvolver. Hoje existe uma ponte, né, que são os ebiatras. Então, entre o pediatra e o ginecologista, existe o ebiatra. Então, a mãe pode já passar essa consulta com o ebiatra, que já avança um pouco além do pediatra e já prepara um pouco mais essa adolescente para a consulta com o ginecologista. Agora, se ela vai levar ao ginecologista, que a menina tenha um pouco de privacidade para conversar com esse médico, né? Não adianta também, ou médica, é importante que seja uma pessoa de confiança e que ela possa conversar e tirar todas as dúvidas que tem. Isso é importante você falar, que você falou do ebiatra, né? Que acredito que o SUS não disponibiliza esse tipo de atendimento, né? Mas, graças a Deus, nós temos a internet e as pessoas estão compartilhando isso, né? Então, geralmente, se a pessoa ela não tem acesso ou tem acesso ao SUS, para as pessoas mais humildes, como não tem esse ebiatra, é importante essa mãe, que às vezes tem muitos filhos, não planejou, ela também ter essa consciência, né, doutora? Se ela não tem condições de levar ao ebiatra, ela vai levar ao próprio ginecologista, né? Mas vai já explicar para a adolescente que essa consulta é uma consulta importante, que ela vai passar por isso durante toda a sua vida. A mulher vai ao ginecologista no mínimo uma vez por ano. Então é importante, se essa mãe já teve dificuldades, teve muitos filhos, não conseguiu se planejar, que essa adolescente comece o quanto antes a participar de consultas e ter aí essa conscientização. É muito importante nós falarmos isso porque, se tratando de Brasil, ainda a gente infelizmente não tem médicos o suficiente para atender esses adolescentes e nem ginecologistas, né? Então, para você que está nos assistindo, né, se você mora em cidade do interior, se você tem dúvida que não foi ao ginecologista, você pode estar contatando a doutora aqui para tirar suas dúvidas, também pode estar entrando no nosso canal, tá bom? Então, nós estamos indo agora para um rápido break e nós voltamos aí em 2 minutinhos. Olá, já estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência, né? Nós estamos aqui hoje com a doutora Ivete falando sobre drogas e sexo na adolescência, né? Então, para você que está chegando agora, por favor, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, tá bom? Acompanhe o projeto do Dr. Camisinha pelo YouTube, pelo Instagram, baixe o nosso aplicativo, tá bom? E também você pode mandar suas dúvidas por e-mail, ok? No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o relacionamento dos pais com o filho, diálogo, né? E doutora, para a gente voltar no assunto, eu recebo muitas dúvidas de adolescentes, meninas, né? Com 11, 12 anos, e a gente fala isso que as pessoas acham que não acontece, mas muitas meninas, por curiosidade, acabam colocando o dedo dentro da vagina e às vezes elas ficam assustadas. Perdi minha virgindade, e agora? Minha mãe vai levar no ginecologista. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Conhecer o próprio corpo é muito importante. Culturalmente se fala muito mais em masturbação nos meninos do que nas meninas. As meninas, quando elas tocam o corpo, a parte mais sensível para o toque do corpo, ou se ela vai se masturbar, é na parte externa, né, que é o clitóris. Então, se ela estimular com a mão, com os dedos o clitóris, ela consegue ter prazer. Muitas meninas acabam se machucando, tentando introduzir alguma coisa na vagina, ou introduzem o dedo e ficam preocupadas. Então, se ela conhece esse corpo, ela cuida melhor desse corpo. Então, a gente precisa conhecer e cuidar. Quando você conhece, você vai tocar o corpo de uma forma mais segura, mais tranquila, em intimidade, em privacidade, e vai conseguir conhecer um pouco melhor. Ótimo. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas que é o assunto que eu acho que mais leva o adolescente a ter a relação sexual desprotegida, né? Que é o uso das drogas lícitas, podemos dizer assim, né? Eu lembro que na época do Ayrton Senna, Fórmula 1 lá,
existiam as propagandas de cigarro, né? E era muito comum, outdoor, enfim. Mas isso saiu de cena, mas o cigarro não saiu de cena, né? Então, assim, tem muitos pais que começam a fumar e aí pede para o filho na adolescência, acende o cigarro para mim, ou se não, principalmente interior, né? Que começa-se o consumo de bebidas alcoólicas muito cedo. Então, eu queria que você falasse para os adolescentes, principalmente para os pais, dos efeitos, né, de introduzir a droga no início da adolescência, porque às vezes o pai acha bonito, tá com a família e fala, filha, acende o cigarro para mim e traz. Isso gera consequências, né? Gera. Já atendi muitos casos de alcoolismo de senhores, de homens alcoolistas, que começaram a beber, por exemplo, como você falou, no interior, muitas vezes, indo buscar uma dose de bebida no bar para o pai. Então pediam 2 doses, uma eles bebiam no caminho e a segunda eles entregavam. Restos de bebidas em copos, em casa, dias de festa. E até a cultura de assim, a criança vai ficar com vontade. Então dá só a espuminha da cerveja para ela não ficar com vontade, molha a chupeta, deixa experimentar. E a dependência química, ela pode ser um comportamento aprendido também, né? Porque você convive com pessoas que bebem, você convive com pessoas que estão constantemente embriagadas e, principalmente, você convive com pessoas que só parecem estar felizes quando estão sob efeito de alguma substância. Então, quando a criança cresce dessa forma, ela entende que para ficar feliz precisa fazer uso de alguma coisa. Então, é importante o exemplo, mais do que falar para os filhos, é mostrar para eles. Muitas pessoas acreditam que a porta de entrada para drogas é a maconha. Está muito antes disso, né? Então, jovens que fumam têm uma predisposição maior de desenvolver aí a dependência química na adolescência. Jovens que bebem têm uma predisposição maior também para isso. Então, este comportamento de fumar e de beber, e principalmente um comportamento visto, convivido com facilidade, né, convivido com frequência, é um comportamento que pode desenvolver no jovem essa facilidade. Fora, hoje, o que nós temos de oferta, né, de substância, que antigamente era muito difícil uma pessoa ter acesso às substâncias, e hoje você tem acesso a todas as substâncias com muita facilidade. E isso é tão importante do que a gente está falando aqui, porque a gente vê hoje propagandas na televisão que se beber, não dirija, né? Só que nós deveríamos também ter propagandas de se beber, não transe. Exatamente. Porque o índice de pessoas, principalmente dos adolescentes, que estão numa roda, né? E aí os filhos vão crescendo e os pais têm aquela cultura, não, fique aqui em casa, se divirtam aqui, bebam aqui. E a gente sabe que o adolescente, ele sempre tem aquela... A gente pode falar um pouquinho também de autoimagem, né? Dele querer se destacar no meio dos amigos e acaba bebendo em excesso, e isso também traz consequências, né? Com certeza. É beber por essa liberação, por essa facilidade, por esse exemplo, e beber também para relaxar, para conseguir fazer parte do grupo, para não dizer para as pessoas que não vai beber quando está todo mundo bebendo, ou para numa festa que se sente intimidado e aí bebe, para conseguir chegar numa menina, ou para conseguir dançar, para conseguir se divertir. Então, o que a gente precisa é que ele confie mais nele e que ele saiba que ele não precisa de uma substância para fazer as coisas que normalmente ele faz. E a partir do momento que ele desenvolve o hábito de fazer as coisas só sob efeito de substância, aí está um pezinho para desenvolver a dependência. E na verdade, né, doutora, quando a gente fala de drogas lícitas, e aí a pessoa às vezes fala da maconha, que não é lícita, né, mas a gente encontra em qualquer esquina, existe alguma porta de entrada, algum caminho? A gente sabe que existe alguns percentuais, né, a pessoa que consome isso tem mais probabilidade de consumir aquilo. Como que isso está relacionado e como o pai, principalmente o pai e a mãe, pode observar alguma mudança no comportamento do filho que está tendo algum efeito colateral de algum tipo de droga que o pai não conheça? Então, eu costumo dizer que quando você beija teus filhos todos os dias, quando você no final do dia, mesmo que você tenha trabalhado até muito tarde, eu também trabalho até muito tarde, né? Às vezes eu fico no consultório até 9 horas, quando eu chego em casa, meus filhos estão me esperando para o lanche. Eles podem já ter jantado, mas todos os dias que eu fico no consultório até as 9, quando eu chego, a gente toma um lanche e conversa. Então, sem celular, sentados nós 3, sentamos e conversamos. Assim, você percebe, você olha nos olhos e você percebe quando ele não está bem. Você não precisa descobrir quando ele está usando droga. Para ele estar usando a droga, ele já passou por momentos em que ou ele não estava bem, ou ele não estava seguro, ou ele não tem limites e ele vai além de qualquer coisa. Então, a porta de entrada
é o comportamento, na verdade. Se você observa o comportamento desse jovem, dessa jovem também, né? E observa mudanças, aí está a porta de entrada. A mudança no comportamento e a dificuldade de lidar com isso. A dependência química é a doença do comportamento, não é a doença da substância. Então, a pessoa tem problemas, questões no seu comportamento que precisam ser vistos e acaba, vamos dizer, aliviando isso com o uso de alguma substância. Então, o que nós precisamos é observar nossos filhos e não falar com eles só de sexualidade ou só de drogas. Nós precisamos falar sobre eles, como eles se sentem, como eles estão se desenvolvendo, qual foi o momento feliz que eles tiveram no dia, qual foi o momento triste que eles tiveram no dia, ou simplesmente conversar, rir ou chorar juntos, entender os conflitos que esse jovem está passando na adolescência. Muitas vezes, ele, como eu falei no começo, ele está falando alguma coisa do mas é dele. Então, ele fala como se fosse o colega, para ver a reação da família, para ver a reação das pessoas, e aí, conforme a reação, ele vai se sentir mais à vontade para conversar. Então, presta atenção nas tuas reações. Você falou algo hoje, agora, muito importante, né? Eu, graças a Deus, trabalho perto de casa, então eu consigo todos os dias ir almoçar junto com meu filho e com a minha esposa, né? Hoje a gente tem visto que a família ela mudou muito, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa importância dos pais sentarem na mesa e olharem nos olhos do filho e conversar. Então, é realmente deixar o celular de lado, deixar o tablet e um momento de conversa. O quanto isso forma um caráter de um adolescente. Isso estabelece vínculos. Então, nós precisamos ter vínculos com os nossos filhos. O filho precisa sentir que ele tem onde chegar. Então, não é dizer sim para tudo, não é ser o bonzinho. Uma vez eu ouvi, eu não lembro qual autor que falou, não lembro se foi o Gicovati, alguém falou isso, né? Que se seus filhos te acham chatos, te acham bravos ou te acham chatos, talvez você esteja no caminho certo. Porque eu tenho uma geração que entende muito o que você precisa, a minha geração, né? É uma geração que veio assim achando que você tem que ser muito amigo do filho. E você tem que ser amigo realmente, mas primeiro você tem que ser pai e mãe. Né? Qual é o papel do pai e da mãe? Entre os papéis de ser pais, existe o principal, que é você estar ali, conhecer o seu filho. Se você tem pouco tempo para estar com ele, que seja um tempo de qualidade. Não adianta você ter ali um dia inteiro para ficar junto e não ser um tempo de qualidade, cada um num canto da casa no celular. As pessoas podem ficar no celular? Podem ter a sua rede social, podem ter tudo isso, faz parte hoje. As crianças nasceram com isso, né? As crianças de hoje nasceram nessa pegada, vamos dizer, de já ter aí a internet fazendo parte da vida. Então, o que nós precisamos é ter os momentos para isso. Então, o momento de estar junto é o momento de estar junto. Precisa conversar e precisa estabelecer vínculos. É importante também os pais criarem uma agenda, né? Então, por exemplo, eu vou dedicar um domingo, vou jogar bola com meu filho. Ou nós vamos sentar à mesa, ou você vai usar a internet por X tempo. Eu acho que quando o pai ele coloca regras, limites, essa criança ela cresce com um melhor jeito, mais organizado, né, uma personalidade melhor, com limite, com ordem. Isso é saudável, né? Às vezes o pai ele recebe uma visita em casa, dá o celular na mão da criança e deixa a criança 4, 5 horas brincando. Então tem que ter esse equilíbrio e os pais têm que ter essa consciência, né? Exatamente. Filho precisa de limite. A criança que não tem limite, ela se sente abandonada. É uma sensação assim, posso fazer qualquer coisa que ninguém está nem aí comigo, né? Ninguém está nem aí comigo. Então, eu preciso estabelecer limites. É difícil, cada um tem o seu jeito de fazer isso. Né? Se filho viesse com um manual de instruções, seria muito bom, seria perfeito, mas nós temos a nossa relação familiar e ele tem a relação dele com o mundo. E cada um tem o seu jeito de educar. Mas quando eu preciso de ajuda, quando eu vejo que não está dando certo, eu preciso pedir essa ajuda. Eu preciso pedir para que eu consiga estabelecer e que a criança se sinta realmente num ambiente seguro. E doutora, para a gente ir encaminhando aqui, eu queria que você terminasse relacionando, né? Essa é a última pergunta aqui. Drogas e sexo é uma combinação explosiva? Com certeza, explosivíssima, né? Então, o que acontece? A partir do momento que eu não estou consciente do que eu estou fazendo, eu posso me arrepender muito depois. Consciente na adolescência, com essa sensação que nós temos de que com o adolescente pensa muito isso, né? Comigo não acontece, mas acontece sim. Agora, quando ele está sob efeito de alguma substância, aí fica muito mais difícil. Tá, joia. E doutora, para quem quiser entrar em contato com você, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, seu WhatsApp, seu e-mail, né?
se quiser também divulgar aqui aonde você atende, por favor. Eu atendo em São Bernardo, né, ali próximo do Shopping Metrópole. Eu atendo também em Diadema e acredito que as pessoas possam fazer contato comigo através do Instagram, Ivete Soares, tem 2 S's no final. E tem também o Facebook Ivete Soares. Estou à disposição de todos. Tá, joia. Gente, sempre muito importante, né, a gente saber que não existe limite. O importante é o diálogo entre pais e filhos, né? Se a mulher é sozinha, a gente sabe que tem uma responsabilidade dobrada, porque hoje é muito difícil ter pai e homem, né? Eu lido muito com isso, converso com muito adolescente que sentem falta dos pais, mas hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, né? Eu costumo falar para os jovens que quem ama você é seu pai e sua mãe. Então procure ajuda com eles, tá? Esquece os amigos da adolescência, porque muitos não querem o seu bem, né? Eles querem somente estar com você na fase boa. E quando você mais precisa, eles se afastam de você. Então agradeço a sua audiência, né? Mande temas para nós também, tá bom? Compartilhe e também escreva aqui as suas dúvidas que a gente vai estar respondendo, tá bom? Tenha uma excelente noite, muito obrigado por tudo e fiquem com Deus. Let me